Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, principalmente pela oportunidade de trazer um pouco uma forma diferente de pensar e uma forma que com certeza pode contribuir bastante com todos. E falo isso com tanta convicção porque ao longo do tempo a sobrevivência indígena dependeu em muito dessa forma de pensar. Trata-se de uma maneira diferente de encarar a dor, uma forma nova, uma forma revolucionária. Na verdade, somos programados naturalmente para fugirmos da dor. Eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas e lá eu dou aula com uma disciplina chamada Bases Biológicas do Comportamento. E eu ensino aos alunos, no primeiro momento, que uma ameba, uma única célula, quando você toca nela com a agulha de um micromanipulador, ela se retrai, ela foge. Os alunos, ao saberem disso, logo eles percebem que tudo que é aversivo ou causa qualquer dano a gente, gera um afastamento. Assim a nossa relação com a dor, na maior parte dos casos. Sempre a gente entende a dor como um aviso de algo que é desagradável, que pode nos trazer prejuízos. Então eu venho aqui neste palco hoje com este objetivo, de fazer vocês compreenderem a dor de uma maneira diferente. A dor que ensina. E sempre que a gente fala dor que ensina, a gente junta alguma coisa com aprendizagem, e tudo que significa aprendizagem já faz o mundo brilhar de uma maneira diferente. Mas eu não estou falando só sobre a dor de uma maneira genérica, eu vim aqui também para falar sobre índios, mas não os índios que as pessoas estão habituadas a conceberem, distantes da nossa realidade, mas o índio que reside na gente enquanto brasileiro, pelo fato de sempre nos afirmarmos também como fruto de uma tríade que é composta pelo negro, pelo branco e pelo índio, mas que insistimos em tirar da sala um desses personagens, que é o personagem indígena. E assim como a maior parte de vocês, durante a infância, eu também não fiquei muito atento ao que de fato eu era. Acho que ninguém pensa dessa forma, ninguém fica preocupado com o que é, a gente fica muito mais preocupado sempre em viver. E enquanto eu vivia, foi na escola, sendo vítima de algum tipo de rechaço, de preconceito, que eu comecei a pensar que provavelmente a minha realidade era diferente. Somente em contato com os alunos, que eu queria brincar com eles, e eles não permitiam que eu brincasse por ter uma cor de pele diferente ou características diferentes, que eu disse, tem alguma coisa diferente. Somente ao ser veementemente repreendido por uma professora que afirmava que as palavras que eu utilizava não eram palavras comuns e que não existiam no dicionário, foi que eu fui até minha casa e perguntei à minha mãe, mas mãe, como é que pode? De onde sai isso? Como é que as palavras que a gente fala não estão no português? E aí minha mãe, com carinho absoluto, disse, meu filho, é que essas palavras são muito particulares da nossa realidade. Pocô, que está em pipoca. Tiquim, me dá um tiquim. Mundé, que significa armadilha. Eram palavras que não estavam compostas no dicionário e que por isso estavam me gerando também algum tipo de preconceito. Então eu pensei, eu posso adotar uma postura vitimizatória, uma postura em que eu me anulo devido a todo esse maltrato, mas eu posso também aprender com a dor e transformar isso em algo completamente diferente. Eu refleti, por que eu estava indo atrás dessas pessoas? Porque eu queria algo, havia algo nelas que me despertava desejo. Então o movimento não precisava ser apenas esse, em que eu ia até eles. Eu podia gerar um outro tipo de movimento. Eu podia gerar um movimento em que eu tinha certeza que também tinha coisas que também poderia provocar o desejo dessas pessoas. A partir daí, eu estabeleci uma relação diferente. Não uma relação em que eu focava no preconceito, mas uma relação que eu poderia estabelecer um sistema de troca. Ora, mas um sistema de troca em que eu tinha que oferecer algo. E esse algo foi a semente inicial do que a gente chama hoje de Oricuri Caiçara. A proposta era convidar essas pessoas para um programa, um verdadeiro programa de índio. No Brasil, entender programa de índio é sempre algo muito ruim e aversivo. Eu não podia fugir disso. De verdade, eu convido as pessoas para sofrerem voluntariamente. E por incrível que pareça, isso se tornou objeto de desejo das pessoas. Isso ainda pode parecer distante da realidade das pessoas.
Mas se a gente para pensar, muçulmanos, cristãos, budistas, pessoas no mundo inteiro que fazem reflexão, elas procuram voluntariamente a dor. E elas procuram voluntariamente a dor porque elas entendem que a dor as transforma. Entendendo isso, eu vi que eu poderia ressignificar a vida de muita gente. Poderia impactar de um modo diferente se fizesse essas pessoas entrarem em contato com a dor de um modo diferente que entendiam. Daí, eu precisava mostrar para elas que não existem pessoas grandes, não existe um único só homem que fez história, não existe uma só mulher que foi significativo, que foi representativo, que não passou por muita dor, por muito sofrimento e por muito sacrifício. Eu lembro da história de Inácio de Loyola, conhecido por muitos, que nasceu em 1491. E aos 30 anos, em pleno século XVI, ele era um homem guerreiro, um cavaleiro, na verdade, foi ferido de maneira mortal até, mas conseguiu o tratamento adequado, teve a perna dilacerada. E por conta de toda essa dor e sofrimento, enquanto estava num processo de tratamento, ele começou a refletir e fazer leituras. E enquanto refletia e fazia leituras, ele começou a pensar uma espécie de exército diferente. Não mais aquele tipo de exército que ele tinha antes, mas um exército educativo, um exército que traria as pessoas para aquilo que ele agora estava acreditando. Foi aí que Inácio de Loyola criou a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que muitos de vocês podem não ouvir falar, mas que é responsável por um reflexo aqui no Brasil muito poderoso, que são as PUCs, as universidades católicas, administradas pelos jesuítas. A Companhia de Jesus, que formou os jesuítas que vieram catequizar os índios aqui no Brasil. Eu não estou tentando evidenciar aqui os aspectos negativos do processo. Eu acho que isso pouco contribui. Eu estou tentando evidenciar os aspectos construtivos. Quando a gente pega a dor e, a partir da dor, a gente consegue construir algo diferente. É daí, então, com essa proposta, o que eu tenho de índio para oferecer aos outros, para que a gente possa estabelecer o escambo, para que a gente possa fazer a troca. Então eu pensei, eu posso convidar as pessoas para viver as coisas que os índios vivem, para viver as coisas que nós temos desde muito tempo. Então peguei um ritual que é muito antigo, segundo as pinturas rupestres e os arqueólogos, existe há mais de 20 mil anos, ainda praticado nas comunidades indígenas, mas permitido apenas para indígenas. E a partir de um colega, que era muito branco, e dizia assim, cara, eu queria muito ir na aldeia participar dessas coisas lá. Isso não dá nem para eu dizer que tu é meu primo, cara, porque tu não tem nada de índio. Disse, mas vamos pensar em alguma coisa, vamos pensar em algo. Eu disse, vamos fazer algo que eu já queria fazer, porque eu já estou inserido nessa outra realidade. Eu já estou na cidade e não quero que meus filhos esqueçam o que eles são. E por não querer que meus filhos esqueçam o que eles são, vamos criar então também aqui um oricuri aberto a todos, porque a gente está fazendo uma proposta que não é exclusiva de um povo, ela deve ser abraçada por todos. E como deve ser abraçada por todos? Porque é uma forma de encarar a vida, cabe você também nessa. E foi aí que a gente começou, fazendo longas caminhadas. Eu não sei se posso falar longa, porque nem é tão longa assim. 150 quilômetros, em média, nós andamos. Um pouco mais de 30 quilômetros por dia. E a dificuldade é porque a gente carrega tudo o que precisa. Essa é uma das regras. Tem gente que já morre, já diz que é um sofrimento extremo se a gente tirar o celular delas. Pois é, nessa caminhada não pode usar nada tecnológico, não pode usar celular. Você tem que ir carregando tudo. E as pessoas, quando começam a fazer a caminhada, no primeiro momento, super motivadas e empolgadas, a gente sai daqui, da capital, Maceió, e vai até a divisa com Sergipe, na foz do Rio São Francisco. Nos anos ímpares, nós vamos até Pernambuco, na divisa do estado. Saímos sempre da capital. Fazemos as rotas indígenas antigas, andando, atravessando tudo a pé, os rios a nado. E aí vamos carregando essas coisas todas, e quando as pessoas sentem o peso da mochila, elas percebem que treinaram o tempo todo sem bolsa. E aquela bolsa representa o peso da vida delas. Quanto mais conforto elas querem, mais peso elas precisam carregar. E à medida que elas andam, é muito fácil se perder na jornada. Por que é fácil se perder na jornada? Porque se a gente não estabelece bem onde a gente quer chegar, a gente nem começa a andar. Ou se começa a andar, dá voltas e não chega em lugar nenhum. E a proposta, tanto no Oricuri,
como na vida de cada um de vocês, é que primeiro estabeleçam muito bem onde vocês precisam chegar, mesmo que ao longo do caminho vocês precisem mudar a rota, mas é preciso caminhar com um objetivo. As pessoas, quando começam a andar, que sentem um peso, elas logo reclamam e dizem: eu não vou conseguir chegar, é muito longe. Sabe como a gente conforta? A gente chega para essas pessoas e coloca da seguinte maneira: não pense lá no objetivo final apenas. Não esqueça do objetivo final, mas não pense nele. Pense somente na próxima parada, que vai ser daqui a 3 quilômetros. Será que você consegue chegar até a próxima parada? Daqui a 3 quilômetros, isso serve para a vida também. A gente traça objetivos grandes e fica pensando neles, mas a gente esquece que para chegar nesse objetivo maior é um passo de cada vez. Se a gente não distribuir esses passos adequadamente, se a gente não distribuir o ponto que a gente quer chegar, os pontos menores, e se não fizermos festas com essas pequenas conquistas, a gente vai desmotivar e a gente não vai chegar lá no ponto maior que a gente espera. Então a pessoa anda e diz que consegue chegar até o ponto de 3 quilômetros. Quando chega lá, eu pergunto a essa mesma pessoa: será que você consegue chegar no próximo ponto de parada daqui a mais 3 quilômetros? A pessoa diz: sim, no próximo ponto eu consigo. E assim ela vai de 3 em 3 quilômetros, ela caminha os mais de 30 quilômetros do dia. E quando termina esse dia, no próximo dia, a jornada continua. E a maior parte das pessoas conseguem. E eu digo que a quase totalidade, na verdade, consegue, porque a dinâmica do Oricuri não é você chegar até o último ponto que foi estabelecido, mas é você dar o melhor de si e só parar quando de fato não há mais condições. Quando você para, porque não há de fato mais condições, a gente diz que você cumpriu a jornada. Pelo menos você fez tudo o que era possível fazer com as condições que você estava. Isso é fantástico, isso é transformador. E cada Oricuri a gente coloca um tema específico. A gente define sempre algo para as pessoas pensarem ao longo dessa jornada. E enquanto as pessoas caminham, elas vão refletindo. E um dos pontos que a gente coloca é o seguinte: ao longo do caminho, nós passaremos por dores. Ao longo do caminho, nós passaremos por desconfortos. Ao longo do caminho, nós passaremos por perseguições. Se não pararmos, passamos. Este é um ponto importante. Não podemos parar, precisamos continuar, independente das dores. Calos surgirão, e esses calos servirão também para pensarmos a própria vida da gente, no nosso emprego, aquele chefe chato, aquele colega que fala mal da gente. A inveja geralmente surge dessas relações entre os iguais e as pessoas que tentam nos atormentar. Quem nunca fez uma longa caminhada e precisou caminhar porque tinha um objetivo, com um calo no pé, não pode entender muito bem quando o outro fala: esta pessoa é um calo no meu pé. E veja, mesmo com um calo no pé, a gente precisa continuar a jornada. Este é um mote educativo muito grande. E aí eu volto para o meu perfil de professor. Aquele perfil que eu tinha falado lá inicialmente. Eu explico sempre para os alunos: a dor nos organismos mais avançados, como nós humanos, ela é processada no sistema nervoso central, em uma área que se chama giro do cíngulo. Tanto dores físicas como dores emocionais. E é muito claro para a gente, em todos os experimentos que fazemos, sempre que conseguimos estabelecer metas, objetivos, e educamos as pessoas para se focar nessas metas e nesses objetivos, até a área do cérebro que é estimulada, ela diminui, porque o foco se torna algo maior. Por isso que é importantíssimo não nos desviarmos dos nossos objetivos. Por isso que é importantíssimo termos esses objetivos. Quando temos objetivos que são pessoais, olhamos menos para a vida dos outros, nos importamos menos com o que as pessoas fazem, porque ficamos focados na nossa própria vida. Este é um ponto que não devemos esquecer. E se com tudo isso, vocês ainda acham muito difícil e muito distante aceitar a proposta ou o convite para participar de um programa de índio, eu queria destacar algo muito importante. A vida vai passar para mim e para vocês. Vai passar para quem também está sentado no sofá. Mas ela vai passar de um modo completamente diferente para quem se lança, para quem tolera a dor,
para quem entende que em todas as jornadas que traçamos, as dores vão fazer parte. Assim como vocês, eu também passo por aflições, eu também passo por perseguições. Sabe o que muda? É que a gente entende que isso tudo faz parte. Eu tenho a certeza e quero deixar essa mensagem para os meus filhos, os meus 8 filhos, os quais 3 estão aqui presentes. Que a vida da gente, ela pode ser um filme monótono, que a gente quer mudar de canal, ou pode ser um filme extremamente interessante, em que a gente olha e é cheio de aventuras e cheio de paixões, senão não teria tantos filhos também. Muito obrigado a todos vocês, tá bom?